quão grande amor nos tem concedido o Pai. De Jesus, chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor responde às orações. O Senhor tem se revelado como um Pai bondoso, misericordioso, amigo e bem próximo daqueles que te buscam. Derrama o Espírito Santo sobre nós, neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra, e fala mais uma vez ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, capítulo 9 dos eventos finais, leis dominicais. O desafio de Satanás. Satanás está desafiando Deus, está desafiando o povo de Deus na terra, tentando eliminar o dia do Senhor, fazê-lo esquecido, não lembrado, e exaltar um dia que é só dele, que é um sinal dele, não é? O Sunday, o dia do sol. E aqui na página 74 diz assim: Deus denuncia a Babilônia, porque ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Isto está em Apocalipse capítulo 14, verso 8. Esta é a segunda mensagem angélica. Caiu Babilônia, que deu a beber a todas as nações o vinho da sua prostituição. Qual é o vinho da sua prostituição? Babilônia é uma palavra, é um código usado no Apocalipse, aparece 6 vezes a palavra Babilônia e se refere a Roma. 1 Pedro, lá Pedro fala que saúda os irmãos que estão em Babilônia, se referindo a Roma. Então Babilônia se refere a Roma. Quando fala caiu Babilônia, está se referindo à igreja de Roma. E o vinho da sua prostituição são as suas doutrinas, seus ensinamentos, que quer queira, quer não queira, o mundo todo está seguindo, e mesmo os evangélicos e protestantes, e mesmo muitos adventistas são simpatizantes com o vinho de Babilônia. Pode ser que mesmo que não percebendo, imperceptivelmente, estejam bebendo do vinho de Babilônia. Na mesma página 74 diz: Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, santificando esse dia e separando-o de todos os outros como um dia sagrado para a sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as gerações. Mas o homem do pecado, vejam aí, o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e a lei. Aqui, a serva de Deus está citando o que está lá na segunda carta de Tessalonicenses. Abra sua Bíblia na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ver aqui o verso 3 e 4. Esses são os textos que estão sendo usados pela serva de Deus, aqui nesta página 74 de eventos finais. Vamos ler o texto bíblico. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado. Então, o homem do pecado se manifestaria depois da apostasia. O povo de Deus, o cristianismo, entraria em apostasia, em declínio espiritual, se afastando dos ensinamentos da palavra de Deus para exaltar o homem do pecado. O homem do pecado, filho da perdição, são títulos dados ao chefe de Roma. Esses títulos bíblicos usados aqui no Eventos Finais estão se aplicando e se dirigindo ao Papa, ao chefe de Roma, homem do pecado, filho da perdição. E o que mais? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Hoje eu recebi um e-mail de um irmão
perguntando: pastor, eu estou lendo 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, e aqui fala que o homem do pecado, o filho da perdição, se assentará no templo de Deus. Eu não estou entendendo. 35, eu respondi para ele, fala que o rei do norte, que é o papado, o rei em Jerusalém, ele vai se assentar ali na cidade santa, querendo parecer Deus, no templo de Deus. Isso é literal. Podem esperar que daqui para frente isso vai acontecer. Essa é uma profecia de Daniel 11:45, que o rei do norte estenderá as tendas do seu palácio entre o Monte Santo e o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo. Israel se tornará possessão e jurisdição romana. Não Israel e nem os palestinos vão ter o poder sobre Jerusalém, mas o papado. Mas por que será? Porque o papado, ele anda nos passos de Cristo. Tudo que Cristo fazia, ele também quer fazer. Entendem? Cristo estabeleceria o seu trono em Jerusalém. Assim também o anticristo quer estabelecer o seu trono em Jerusalém. Esta é a razão porque Daniel 11:45 menciona. E aqui está falando que ele vai se assentar no trono de Deus, querendo parecer no templo de Deus, melhor, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Continua aqui o texto da página 74, dizendo que ele cuidou em mudar os tempos e a lei. Esta expressão, mudar os tempos e a lei, já é uma expressão que Ellen White tirou de Daniel capítulo 7, verso 25. Num pequeno texto, já no início do capítulo, a serva de Deus está sendo usada pelo Espírito Santo para mencionar 2 Tessalonicenses capítulo 2, não é? E Daniel capítulo 7 e o verso 25. Vamos ler o capítulo 7, verso 25, de onde saiu esta frase. Enquanto as 10 pontas, verso 24 e 25, e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então o chifre pequeno, que é o poder papal, é o rei do norte. Este chifre pequeno, ele destruiria 3 dos reinos que surgiram do Império Romano, eram 10. Ele destruiria 3. Quem são eles? Érolos, vândalos e ostrogodos. Foram derrubados pelo poder romano com a ajuda do exército francês, liderado por Clovis, que foi o primeiro rei bárbaro que se converteu ao catolicismo e colocou o seu exército à disposição do Vaticano para fazer as suas guerras. E o verso 25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem proferiria palavras contra o Altíssimo? O chifre pequeno. Não seria somente um poder civil, mas também um poder que reivindicaria autoridade religiosa e espiritual e falaria contra Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, perseguirá o povo de Deus na terra, como assim fez, matando mais de 50 milhões de mártires. Mais de 50 milhões de mártires foram mortos pelas inquisições romanas. E o que mais diz? E cuidará em mudar os tempos e a lei. Exatamente o mandamento que fala do tempo sagrado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Exatamente o mandamento que fala do tempo sagrado foi eliminado. E ele criou então um outro mandamento que diz: guardar domingos e festas. Queridos, e aqui diz ainda no finalzinho do verso 25 que ele não somente cuidaria em mudar os tempos e a lei, mas perseguiria o povo de Deus por tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos, 1260 anos de perseguição papal durante a Idade Média. Tudo isto está incluso neste pequeno texto na página 74, logo no início do capítulo 9. Por isso aqui diz ainda: esse poder, desejando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana, onde deveria estar o 7º dia. E o mundo protestante, o mundo evangélico, esta religião que surgiu em protesto contra a religião e os erros de Roma, através de Martinho e Lutero,
Com Martinho Lutero surgiu o termo protestante, porque ele protestou com as suas 95 teses em 1517, escrevendo as 95 teses, pregando-as na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Então surgiu o termo protestante. Mas hoje os protestantes não estão protestando nada, porque aqui diz: e o mundo protestante tem admitido que esse filho do papado seria então o primeiro dia da semana como um dia sagrado, Sunday. Não está na Bíblia, não está nos mandamentos de Deus. O domingo como dia sagrado é um filho do papado. Os protestantes têm admitido o que é chamado de sua fornicação. Todas as igrejas protestantes e evangélicas estão em comum acordo com a santificação do primeiro dia da semana. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade humana fez do sábado, do quarto mandamento, um objeto de ataque especial. Veja como funciona a mente de Satanás. Satanás diz assim: eu atravessarei os propósitos de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. Exatamente foi o que Satanás fez. O povo se esqueceu do quarto mandamento. Exatamente o mandamento que começa diferente de todos os outros, porque o quarto mandamento não diz não isso, não aquilo. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado. Satanás fez com que o povo se esquecesse, e Deus está chamando o povo para que se lembre que o dia do Senhor é o sétimo dia, o santo sábado. Satanás apagou da mente do povo o mandamento que lembra a Deus como Criador dos céus e da terra. Por isso o evolucionismo pegou força, por isso o evolucionismo entrou nas escolas, nas universidades, porque o povo se esqueceu do monumento da criação do mundo, o memorial da criação que exalta a Deus como Criador semanalmente, o sábado. Ele foi esquecido, e então deu total força para o movimento evolucionista. Portanto, queridos, mais embaixo na página 74 diz: o sábado será o grande ponto de litígio, a pedra de toque, o ponto de controvérsia será o sábado no tempo do fim. Na batalha a ser travada nos últimos dias estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que se apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa guerra o sábado será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Quando você adora a Deus de sábado em sábado, coloca sua roupa, melhor roupa, porque vai à presença do Criador do universo, e você vem com a sua Bíblia e louva ao Senhor. Todas as pessoas o vêm vindo ao culto no sábado. Você está lembrando a todos eles de que existe um Criador dos céus e da terra, e que o sábado é o dia do Senhor. Deus colocou o sábado como um sinal entre Ele e você, e este sinal é eterno. Isso está em Êxodo 31, verso 13. Certamente guardareis os meus sábados. Também está lá em Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Repete a mesma coisa que está aqui em Êxodo capítulo 31, verso 13. Certamente guardareis os meus sábados, diz o Senhor, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Deus não só salva, Deus santifica. O sábado não é um sinal de salvação. O sábado não é um sinal de perdão. O sábado é um sinal de santificação. É Ele que nos santifica. Santifica os que são obedientes. Deus não pode santificar quem é desobediente. Alguns procurarão colocar obstáculos no caminho da observância do sábado, dizendo como? Não sabemos qual é o dia do sábado. Como é que você pode saber? Depois de 6.000 anos de pecado, como é que eu posso saber se o sábado é o sábado mesmo? Se o sétimo dia realmente é o sétimo dia? E a argumentação pode ser usada da mesma forma com aqueles que guardam o domingo. Como você sabe que o domingo é o domingo? Como você sabe que o primeiro dia da semana é o primeiro dia da semana? Da mesma forma nós podemos saber qual é o sétimo. Na década de 1880, queridos, na página 75, fala que nas décadas de 1880 e 1890, houve uma imposição da lei dominical muito severa aqui nos Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul.
Neste livro, Revelações do Apocalipse, que nós escrevemos, eu menciono aqui algumas coisas interessantes que ocorreram nestas décadas de 1880, um pouquinho antes e um pouquinho depois. É importante saber que dos 50 estados que existem nos Estados Unidos, 49 possuem algum tipo de lei dominical. A única exceção que não tem nenhuma lei dominical é o Alasca. Todos os outros estados, na verdade, 46 estados dos 49 que tem lei dominical, 46 restringem a venda de bebidas alcoólicas aos domingos. 46. Percebam que as leis dominicais são diferentes em cada estado, mas elas se referem a vendas de bebidas alcoólicas, venda de propriedades, entretenimento adulto, trabalho, atividade bancária, barbearia, criação de contratos, corridas, caça, cinema, esportes aquáticos e outras. Mas 46 estados incluem a proibição de venda de bebida alcoólica no domingo. Mais de 20 estados restringem alguma outra forma de negócio no domingo. 22 estados proíbem processos legais de compra de bens e contratos no domingo. 17 estados restringem a venda de carros no domingo. E 14 estados restringem corrida de cavalo no domingo. A primeira lei dominical que surgiu nos Estados Unidos foi lá na Virgínia em 1610. Previa que a transgressão desta lei, ou seja, alguém sendo achado trabalhando no domingo, ele perderia as provisões de alimentação para sua família por uma semana. A segunda vez que ele fosse encontrado trabalhando no domingo, ele perderia de novo as provisões de alimentos para sua família por uma semana e seria chicoteado, receberia açoites. A terceira vez que ele fosse encontrado trabalhando no domingo, ele seria morto. Já pensaram? Lei estabelecida na Virgínia. E não diferente desta lei, em 1656, a pena de morte foi aplicada também para os transgressores do domingo no estado de Connecticut. No estado de Connecticut. Interessante, queridos, que George Washington, recém-eleito presidente dos Estados Unidos da América do Norte em 1789, cavalgava em seu cavalo num domingo pela manhã em Connecticut. E ele foi parado por um guarda, por um policial, que o advertiu de que ele não poderia viajar mais do que a distância que separava a casa dele da igreja que ele ia frequentar. Segundo a lei em Connecticut, a polícia poderia prender qualquer pessoa que caminhasse ou cavalgasse no seu cavalo mais do que o necessário no domingo. Essas leis ainda existem, só que não estão sendo enforçadas. Não estão sendo aplicadas, mas estão latentes. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu em 1844 e foi organizada em 1863. Lembrem, em 1863. Logo em seguida, eles criaram, aqui nos Estados Unidos, aquilo que foi chamado de Associação de Espias. Logo após a formação da igreja, em 1863... foi organizado em Shadyside, estado de Maryland, a Associação dos Espias, para espiarem os transgressores do domingo. E o mais acérrimo inimigo dos adventistas era o Sr. Ford, do condado de Queen Anne, em Maryland. Ele jurou que processaria e prenderia o primeiro adventista que ele encontrasse trabalhando no domingo. E isso aconteceu no dia 5 de junho de 1893, quando ele encontrou seu próprio irmão carregando umas madeiras para colocar nas janelas da igreja que estavam sofrendo ameaças. Prendeu o próprio irmão. Isso aconteceu em 1893. Samuel Michel, membro da Igreja Adventista em Kitman, condado de Brooks, na Geórgia. Ele foi sentenciado a 30 dias de prisão em 1878. Em Arkansas foram condenados vários adventistas por fazerem algum tipo de atividade no domingo. Eu vou mencionar para vocês alguns deles.
J.W. Scholes era um ministro adventista e foi condenado por pintar no domingo atrás da sua igreja, fora da vista do público. Foi proibido e preso por isso. James Armstrong foi condenado por plantar batatas no mix. Um adolescente de 14 anos foi preso por caçar esquilos no domingo. J.L. James foi preso por fazer um trabalho de carpintaria, trabalhando debaixo de chuvas para consertar a casa de uma viúva. J.L. Shockley, condenado por limpar o terreno e carregar trilhos. Joe McCoy, condenado por arar a sua terra. John Neusch, condenado por colher alguns pêssegos que estavam muito maduros. Vejam o que aconteceu com o senhor Swearingen. Swearingen era membro da igreja adventista do sétimo dia e ele e o seu filho foram vistos trabalhando no domingo. Foram condenados. E como não tinham dinheiro para pagar a fiança, a multa, foram presos por 25 dias. Depois da prisão, eles tomaram do Sr. Swearingen, como pagamento pela multa e custos, o seu único bem, um cavalo que ele tinha, que foi leiloado. A multa e a despesa totalizaram $38, e o cavalo foi vendido no leilão por $27. Faltaram quantos dólares? $11. Faltaram $11 para completar o pagamento da multa. Uns poucos dias depois, o delegado veio e exigiu do nosso irmão Swearingen e do seu filho o pagamento de $36, sendo que $11 era do restante que faltou e mais $25 pela despesa da comida que eles tiveram durante os 25 dias na prisão. Mas o nosso irmão Swearingen não tinha dinheiro para pagar esses $36. Então, pegaram a única coisa que ele tinha agora, era uma vaca. E ele só pôde reaver esta vaca quando os irmãos adventistas se uniram e arrecadaram dinheiro e conseguiram pagar a fiança para este nosso irmão, para ele poder ter a vaca de volta. Somente nos anos de 1895 e 1896, não menos do que 76 adventistas do sétimo dia foram acusados nos Estados Unidos e no Canadá. Desses 76, pelo menos 28 passaram algum tempo presos. Portanto, queridos, quando no livro Eventos Finais menciona sobre o movimento da lei dominical na década de 1880, está falando de todos estes casos, esses detalhes de irmãos nossos que já sofreram perseguição. A história vai se repetir. A história vai se repetir. O profeta viu 4 anjos, na página 75, o profeta viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Outro anjo que subia do sol nascente gritou para eles, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, verso 1 a 3. Deus está retendo os 4 ventos e a destruição da terra, até que o povo de Deus seja selado. Uma vez que o povo de Deus seja selado pelo selo do Deus vivo, então os anjos vão soltar os 4 ventos. Quando é que o povo tem a aprovação do decreto dominical universal? Quando o decreto dominical, que sairá dos Estados Unidos, se espalhar por toda a terra, então começa o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo, e começa o selamento dos ímpios com o sinal da besta. A aplicação do selo do Deus vivo acontece paralelamente à aplicação do sinal da besta. Uns sendo selados para a vida eterna, outros sendo selados para a morte e destruição eternas. Selamento na Bíblia, meu querido irmão, é símbolo e sinônimo de julgamento. Uma vez selado, está julgado. Por isso, isto vai ocorrer depois do decreto dominical. Segundo Apocalipse 7, verso 1 a 3, falando sobre o selamento do povo de Deus. Na mesma página 75, diz que os defensores da lei dominical não compreendem o erro que estão fazendo. Aqui menciona: estão agindo como cegos,
Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores católicos da Idade Média. Quando Ellen White fala os horrores católicos da Idade Média, está se referindo a quê? Às Inquisições. Quando você vai para a internet e lê sobre as Inquisições romanas, existiu a Inquisição espanhola, a Inquisição valdense, Inquisição huguenote, enfim, povos que foram destruídos e foram mortos, milhões de mártires, através das Inquisições. Estes são os horrores católicos da Idade Média. A história vai se repetir. Quando você lê Apocalipse capítulo 6, no 5º selo, quando os mártires no 5º selo clamam para serem julgados, porque todos estavam sendo julgados e eles não. No 5º selo eles dizem: por que nós não estamos sendo julgados? Até quando? Então Deus diz: esperem, até que se complete o número dos seus irmãos que haverão de morrer como vocês foram mortos. Ou seja, nós vamos ter mártires ainda no período do decreto dominical. Mártires que derramarão seu sangue para a conversão da grande multidão, uma grande multidão, como nunca jamais foi vista, como as águas, né? Uma grande multidão que ninguém podia contar. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Por que essa grande multidão aparece exatamente no contexto do 6º selo, no capítulo 7, falando do selamento? Fala do selamento dos 144 mil, e depois fala da grande multidão que ninguém podia contar, porque através do selamento do povo de Deus e da proclamação do alto clamor, haverá a conversão de uma grande multidão que ninguém podia contar, e eles vão atravessar, juntamente com o povo de Deus, o tempo da tribulação. Os que se empenham, irmãos, no pé da página 75, diz que os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição, para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise é eminente. Na página 77, os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. Quando eu conversei com um amigo, o nome dele Marcos, ele dizia: eu não acredito. Você fala isso, eu sei que está escrito no livro Grande Conflito, mas eu não acredito. Ele morou 7 anos aqui nos Estados Unidos. Eu não acredito que este país vá acabar com a liberdade religiosa e perseguir as pessoas e impor o domingo como um dia que precisa ser guardado de uma maneira forçosa, resultando em prisão para aqueles que não guardarem. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu disse para ele: então espere para ver, isso é profecia. Quando se trata de profecia e as pessoas dizem eu não acredito, o que nós dizemos? Espere, é profecia. Se não for de Deus, não vai se cumprir, mas se for de Deus, vai se cumprir, e nós queremos que é de Deus. Quando nossa nação, diz aqui, renunciar aos princípios do seu governo, será que a nossa nação, a nação americana, está renunciando aos princípios do seu governo? Lógico, irmãos. Casamento já era. Já foi aprovado o casamento com o mesmo sexo. Queridos, aquilo que fez deste governo um governo cristão, um governo respeitador da liberdade de consciência, isto está sendo eliminado. Hoje você não tem mais liberdade. Hoje as pessoas estão ouvindo os seus telefonemas. Lembre-se, quando você estiver no telefone falando, você não está falando só com a pessoa que está do outro lado. Existe um terceiro ouvindo. Eles ouvem os seus telefones, eles leem os seus e-mails. Antes de você ler, eles leem. Eles vigiam tudo. É um Big Brother. Todo mundo está sendo filmado. Não existe mais privacidade. Privacidade. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado de quem? Diz aí, na página 77, lá em cima, ao lado do papado. Por um ato nacional, impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando protestante que existia nos Estados Unidos,
era aquela igreja chamada Catedral de Vidros, de Cristal, lá na Califórnia. Pastor Schuller, não sei se vocês já viram alguma vez, tinha um programa apresentado aos domingos ali e passado na televisão aos domingos. Foi à falência, não é? E hoje pertence à igreja de Roma. Roma comprou. O protestantismo está falindo e o catolicismo está ressurgindo. A maior religião protestante, a maior religião cristã dos Estados Unidos é o catolicismo. Mais de 70 milhões. Somando todos os batistas e luteranos e metodistas e adventistas, somando todos, nós não temos 70 milhões. Mas eles possuem mais de 70 milhões. Ou seja, está se tornando cada vez mais forte. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Em breve, esse é o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. E agora diz aqui a profecia do capítulo 13 do Apocalipse. Você sabe qual é a profecia? Vá lá para o capítulo 13 de Apocalipse, porque aqui está falando da profecia do capítulo 13 do Apocalipse. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres, semelhantes ao do cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado. Então vamos ver aqui o capítulo 13, verso 11. Capítulo 13, verso 11 diz: E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Perceba que não era um cordeiro, parecido com cordeiro. O único animal que é parecido com cordeiro, com 2 chifres, é o bode. E fala como dragão. Exatamente, o bode é o símbolo da maçonaria. Fala espiritualismo. Maçonaria é espiritualismo. A religião do governo americano é maçonaria. Quando na Constituição americana separaram igreja e Estado, na realidade eles separaram o Estado do cristianismo, porque o Estado já tinha uma igreja. Desde o primeiro presidente americano, George Washington, já era maçom. E a maioria é maçom. E os que tentaram matar não eram maçons. Abraham Lincoln não era maçom, John Kennedy não era maçom, Ronald Reagan não era maçom quando ele recebeu o atentado contra a vida, se tornou maçom depois do atentado. Queridos, Obama é maçom, Bush é maçom, enfim, 95%, 97% de todos os presidentes são maçons. E todos eles prestam juramento em cima da Bíblia maçônica. Aquela Bíblia sobre a qual eles fazem juramento no dia da posse é uma Bíblia maçônica. Percebam que, e vi subir esta besta com 2 chifres, que parece cordeiro, mas fala como dragão, representa os Estados Unidos da América do Norte. O protestantismo apostatado. Parece cordeiro, mas não é cordeiro. O símbolo real aqui é um bode. E fala como dragão. Porque é Satanás que está sendo adorado no símbolo do bode. Vocês já ouviram falar que existia na maçonaria cerimônia parecida com o bode? Isso era muito comum. Pois bem, queridos, em Washington, em cima da Casa Branca, toda a cidade de Washington, ela foi desenhada com avenidas em formato de esquadro de compasso. As grandes avenidas de Washington DC, são em forma de esquadro e de compasso, que são os símbolos da maçonaria. Mas, onde está a Casa Branca, é exatamente um local onde você olha a fotografia aérea de Washington DC, você vê que ali existe uma estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas, ela representa a cabeça do bode. E a boca do bode está exatamente em cima da Casa Branca. Exatamente em cima da Casa Branca. É de onde sai a voz da nação. Fala como dragão. A Casa Branca fala ao povo, mas não como Deus, e sim como dragão.
Queridos, Apocalipse 13 mostra que esta besta de chifres semelhantes aos do cordeiro faria com que toda a terra adorasse quem? A primeira besta. Qual é a primeira besta? Capítulo 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, esta besta que subiu do mar representa o poder papal. E a besta que subiu da terra representa os Estados Unidos. Estados Unidos e o poder papal fazem uma dobradinha. Se unem para dominar o mundo. O maior poder religioso, papado. O maior poder político e civil da terra, Estados Unidos da América do Norte. Eles se unem para o domínio da terra. E quem exalta o papado? Os Estados Unidos. Quem vai fazer com que toda a terra se ajoelhe e adore o papado? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é um país controlado pelo Vaticano. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. Mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Os políticos correm atrás de voto. Quando a maioria dos que votam, a maioria disser, nós queremos que exista uma lei impondo a observância do domingo, os políticos aprovarão qualquer lei, porque eles vivem em busca de votos. Eles não... A fim de conseguir o favor do público, eles farão isso, diz aqui. Na página 77, lá embaixo, no pé da página, diz: essa mesma classe alega que a corrupção que rapidamente se alastra no mundo, não é? É atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical. E que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Não existe um erro, um engano maior do que este. Dizer que a promiscuidade do mundo e a degradação moral e espiritual do mundo e a crise econômica nacional se deve à profanação do domingo. E que para que tudo isto seja resolvido, o domingo tem que ser respeitado. Este será o argumento. O protestantismo, na página 78, o protestantismo e o catolicismo agirão em comum acordo. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará a sua estranha obra. Mais embaixo diz, ainda no primeiro parágrafo diz: essa união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo. Então a lei dominical não vai ser imposta por mudança no catolicismo. A mudança no catolicismo não acontece. A mudança acontece no protestantismo. Essa mudança, essa união, melhor, será efetuada por uma mudança no catolicismo, não por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda, diz aí. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte ou conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. O pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. As leis dominicais honram Roma, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, então a América do Norte protestante terá formado uma imagem da hierarquia católica, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será resultado inevitável. Então, as igrejas protestantes vão se unir. O ecumenismo é mundial. O Concílio Mundial das Igrejas existe não para outra coisa. O Concílio Mundial das Igrejas existe para colocar todas as igrejas sob o poder papal. E muitos defendem o Concílio Mundial das Igrejas, dizendo que é para o bem do protestantismo. E que a Igreja Católica nem faz parte do Concílio, pertence ao Vaticano, eles não precisam fazer parte, porque já é deles. Já é deles. O Concílio Mundial das Igrejas foi criado sob a influência dos jesuítas.
Só que o diretor, o presidente do Concílio Mundial das Igrejas é evangélico. E as igrejas que estão afiliadas ao Concílio Mundial das Igrejas são evangélicas. Não tem nada a ver com a Igreja Católica. Mas o propósito do Concílio Mundial das Igrejas é colocar todo mundo sob o poder do Vaticano. O ecumenismo tem uma mão única, levando todo mundo para Roma. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. O papado só aceita ser honrado se o domingo for observado. Agora, no pé da página 78, existe um texto muito forte. Diz assim: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, o protestantismo é os Estados Unidos da América do Norte, estendendo os braços sobre o abismo, a fim de dar as mãos ao poder católico e a outra mão ao espiritualismo. Então aqui são três poderes: protestantismo, Roma, catolicismo e espiritualismo. Não está falando de espiritismo, está falando de espiritualismo. E a maior força espiritual da terra é a maçonaria. É um espiritualismo que domina o mundo. Agora, queridos, os jesuítas estão acima, mas eles não são vistos como espiritualismo. Os jesuítas são vistos como uma ordem religiosa de catequese. Mas a maçonaria, publicamente e reconhecidamente, eles são uma sociedade espiritualista, do ocultismo. Mas os jesuítas estão acima deles. Mas, queridos, aqui fala que o protestantismo vai estender os braços através do abismo. Então existia ou existe esse abismo? Não, existia. O abismo não existe mais. Que abismo? O abismo entre os Estados Unidos e Roma foi criado a partir do ano 1867. Lembrem-se que em 1865, no dia 14 de abril de 1865, foi morto Abraham Lincoln. A dupla que trabalhou na morte de Abraham Lincoln foi John Surratt, filho de Mary Surratt, e John Booth. Dois Johns, John Surratt e John Booth. John Booth, que atirou, foi morto logo em seguida. John Surratt fugiu e se escondeu na paróquia no Canadá. E em abril de 1866, ou seja, um ano depois da morte de Abraham Lincoln, ele chegou em Roma. Recebeu abrigo em Roma. Foi registrado como guarda-costa do Papa Pio IX. E o nome dele foi mudado de John Surratt para John Watson. Quando os detetives dos Estados Unidos descobriram que John Surratt estava no Vaticano, o Papa retirou a proteção que tinha dado para ele e ele foi enviado de volta para os Estados Unidos e foi julgado, mas não foi condenado. A mãe dele foi morta, foi condenada e morta, Mary Surratt, mas ele não. Isso aconteceu em 1866. Então, em 1867, quando os Estados Unidos descobriram que a morte de Abraham Lincoln tinha a ver com Roma, que existia uma trama para matar Abraham Lincoln, então, em 1867, os Estados Unidos romperam as relações diplomáticas com Roma. Isso está na história, só buscar a história. Esse abismo que foi criado entre os Estados Unidos e o Vaticano durou de 1867 até 1984. De 1867 até 1984, no tempo de Ronald Reagan, novamente as relações diplomáticas voltaram a existir. Então o abismo deixou de existir. Novamente os Estados Unidos passou a ter um embaixador americano junto à Sé romana, a partir de Ronald Reagan. Então o abismo foi transposto. Então o protestantismo estendeu a mão e o braço sobre o
abismo e pegou na mão do catolicismo com a ajuda do espiritualismo. Por quê? Porque a religião do governo americano era a maçonaria, adorando o Deus Sol, representado pelo monumento de Washington, que é o monumento fálico, o maior monumento fálico do mundo, que é a adoração ao Deus Sol egípcio, chamado Osíris. Mas, queridos, esse é o Deus da maçonaria. Só que a maçonaria foi estabelecida também no Vaticano. A partir de 1963, a maçonaria foi introduzida no Vaticano. Se vocês querem ler sobre isso, leiam aquele livro Em Nome de Deus. Esse é o título do livro, Em Nome de Deus. Conta-se a história de como foi morto João Paulo I, por querer eliminar a loja maçônica, loja P2, no Vaticano. A partir de Papa João XXIII, a maçonaria passou a ser aceita pela Igreja Católica. No Concílio Vaticano II, promovido por João XXIII, eles abriram as portas da Igreja de Roma para a maçonaria. O próximo Papa depois de João XXIII foi Paulo VI, maçom também. O próximo, João Paulo I, não era maçom. Foi morto. João Paulo II, maçom. Bento XVI, maçom. Queridos, como disse antes, os jesuítas estão controlando a maçonaria. A maçonaria tem um poder superior a eles, mas o poder vem de Roma. Esse abismo foi transposto. Hoje, Roma adora o Deus representado pelo obelisco que está na frente da Basílica de São Pedro. E o governo americano adora o Deus representado pelo obelisco que está na frente do Capitólio. Estados Unidos e o Vaticano adoram o mesmo Deus, Sol. Eles foram unidos, eles foram aproximados através do espiritualismo. Na página 79, irmãos, fala: no movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos católicos. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no velho mundo. Qual é a supremacia que o Vaticano perdeu? Aquela supremacia de 1260 anos. Na Idade Média, eles perderam, porque o Papa foi preso em 1798, o Papa Pio VI. Mas a partir de 1929, eles recuperaram o Vaticano, o Estado do Vaticano, mas não recuperaram a supremacia papal. A supremacia papal, eles estão correndo atrás dela. E essa supremacia papal será restaurada completamente quando for aprovado o decreto dominical universal. Por isso, Roma procura o decreto dominical, para que ele seja estabelecido, para que o papado venha de novo a dominar o mundo, usando os poderes dos Estados Unidos. Na página 79 fala, no meio da página, como a aproximação dos exércitos romanos. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse texto. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim esta apostasia, que é domingo, esta apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Qual foi o sinal para os discípulos fugirem de Jerusalém? Quando virem Jerusalém cercada, Jesus disse: esta é a abominação da qual falou Daniel, Roma cercando Jerusalém. E Ellen White fala, isto é um sinal para o povo de Deus no futuro, cercado por Roma, através do decreto dominical. Por isso ela diz, quando for aprovado o decreto dominical, fujam. É o sinal para fugir. Quando for aprovado nos Estados Unidos, antes de ser aprovado universalmente, é o sinal de fugir das grandes cidades. Quem está nas pequenas cidades é o momento certo para ir para o mato, para as florestas, para as montanhas. É o sinal. O sinal no cerco de Jerusalém e o sinal no tempo do fim. Esta é a abominação da desolação da qual falou Daniel. Tem um sentido no passado e tem um sentido no futuro.
Isso é o que nós devemos entender de Mateus capítulo 24, verso 15. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida da sua culpa estará cheia e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. A história, na página 80, diz legislação dominical universal, a história vai se repetir. A história se repete. Houve decreto dominical no passado? Tempo de Constantino? Existiu. Haverá um decreto dominical no futuro? Sim. Houve supremacia papal no passado? Sim. Haverá uma supremacia papal no futuro? Sim. Só que será por um curto tempo, porque assim ninguém poderia se salvar se não fosse por um curto espaço de tempo. Terminamos, queridos, lendo na página 81, dizendo que o mundo inteiro apoiará a legislação dominical, o mundo todo. No tempo em que o decreto dominical vai se tornar universal, nesse tempo o mundo todo estará reduzido a simplesmente 10 supernações. Fácil de entender. 10 supernações é o que o mundo hoje conhece como nova ordem mundial. A nova ordem mundial será o mundo todo reduzido a 10 supernações, lideradas por 10 líderes que são submissos ao chefe de Roma. E o decreto dominical será emitido nesse período da nova ordem mundial. E o mundo todo estará submisso a isso. Por isso diz no capítulo 17, terminando aqui, diz, capítulo 17, verso 13 e 14... Capítulo 17 de Apocalipse, versos 13 e 14, diz que eles têm um só pensamento. Os 10 reis, que ainda não têm reino, eles vão ter um só pensamento e darão seu poder e autoridade à besta para que reine sobre todos e sobre tudo. Queridos, nesse tempo existirão, embora existam centenas de igrejas, mas neste tempo, aos olhos de Deus, existirão 2 grupos. 2 grupos. Lá embaixo na página 81 diz: os cristãos estarão divididos em 2 grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. E você escolhe de que lado você quer estar: ao lado dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo, ou ao lado daqueles que se submetem ao poder papal e recebem o sinal da besta? Deus tem um povo na terra que se coloca ao lado dos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Eu quero participar deste povo. E você? Deus está convidando você para fazer parte dos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus? E quando Jesus voltar, você receba: bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado.